episódio do IBFcast, vamos falar sobre o mercado de trabalho. Um estudo intitulado Escassez de Mão de Obra, Cenário e Perspectivas de Trabalho no Brasil, realizado pela empresa Remunerar, envolveu 146 empresas, 50% indústrias e 50% serviços, sendo 67% delas em São Paulo e Grande São Paulo e 20% no estado de Santa Catarina. Para falarmos sobre essa pesquisa tão importante, eu estou recebendo no IBFcast Marcelo Samogin, diretor da Remunerar, especialista em remuneração, com 38 anos de vivência na área, sendo 15 anos pela Remunerar Consultoria. A Remunerar atende mais de 100 clientes de todos os portes e segmentos no Brasil, impactando perto de 90 mil funcionários com metodologias modernas sobre meritocracia e remuneração variável de todos os tipos. O IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Ô Marcelo, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer por você ter aceito o convite meu e do IBF Campinas Interior Paulista para participar desse bate-papo no IBFcast, falando sobre um estudo bastante interessante e impactante, que nós vamos tratar sobre detalhes desse estudo no decorrer do IBFcast. Então, obrigado, viu, Marcelo? Eu que agradeço o convite, participar desse programa tão bacana do IBF, e para falar de um assunto que eu gosto tanto, né? As relações do trabalho, as questões de estratégia de remuneração, e esse mundo em transformação que nós todos estamos vivendo. Ô Marcelo, você sabe que quando a gente analisa o mercado de trabalho, nós temos um mercado de trabalho muito diferente de anos atrás, né? E a gente vê que a partir dos anos 2000 houve uma mudança significativa. Mais pontualmente em 2017, com a reforma trabalhista, que foi sancionada em 13 de julho de 2017 pelo então presidente à época, Michel Temer. Sim. Eu me recordo que, na ocasião, o Michel Temer comemorou, né, aquela mudança no cenário trabalhista. Se não me falha a memória, naquela ocasião, 100 itens estavam sendo alterados ou adicionados à CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, né? A partir daí, ô Marcelo, e até então, a gente tem um mercado muito diferenciado, inclusive com as novas gerações, mas a gente percebe um detalhe preocupante, que é o apagão da mão de obra. E muitos desses jovens, você que está acompanhando o IBFcast nesse momento, não querem compromisso, vamos dizer assim, compromisso entre aspas, né? Então, eu quero trabalhar, mas eu não quero carteira assinada, para mim não me interessa. E eu quero ter flexibilidade para trabalhar, se não for daquele jeito eu quero sair. Então o perfil mudou bastante, né, Marcelo? Milton, a impressão que eu tenho em relação às transformações no mundo do trabalho é que, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, os impactos de tecnologia, mudanças de legislação, reorganização econômica do mundo, geopolítica ou não, né, independente de ser guerras ou não, você tem problemas e questões migratórias que influenciam o mundo e as transformações no trabalho. Tudo isso é pano de fundo e influencia a oferta de força de trabalho em qualquer país, qualquer cidade. Nós podemos comparar São Paulo, Santa Catarina, e nós vamos encontrar diferenças, né, em relação a modelos de produtividade, em relação a segmentos de indústria e serviço que são importantes para a economia hoje. E tudo isso influencia as pessoas a buscarem alternativas, na minha opinião,
Coisa que nós, quando começamos com 14 anos, não tínhamos, né? Porque à época nós sabíamos o quê? O emprego CLT era um emprego seguro, você ingressava numa multinacional, estudava, e ali você fazia a sua carreira toda até um dia se aposentar. Essa era a alternativa de ser próspero, independente de você ser empreendedor ou não, né? Mas na sua carreira era isso. E hoje você tem uma multiplicidade de opções de trabalho que não existiam antes dos anos 2000, não existiam nos anos 80. Aliás, o que nós tínhamos lá era uma hiperinflação. Saímos da hiperinflação e caímos no hiperjuros, né? 25 anos com o plano real. Do hiperjuros nós chegamos no hipergasto e nós estamos hoje no hiperendividamento das famílias e do governo, nas contas públicas, né? E tudo isso influencia o quê? Investimento. Então, em 2008... Influencia, um detalhe, só sem querer te cortar, mas já cortando, influencia principalmente no freio do investimento, né? Inclusive. Porque como tem essas incertezas, né? Sim. O investidor ele fica um tanto em dúvida, né? Receio se vale a pena investir agora ou não, né? E o outro pano de fundo nessa questão, Milton, é a produtividade no Brasil, que nunca foi um destaque, infelizmente, né? Por conta exatamente de investimento. Ontem eu fui a uma loja no shopping comprar um presente para o Dia das Mães, né? E lá eu vi uma embalagem de papel nessa loja importada da China. Olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, o Brasil não tem capacidade produtiva, não tem tecnologia, não tem insumo, não tem mão de obra, maquinário, espaço, recurso para fazer uma embalagem de papel e essa empresa decidiu trazer da China. Por quê? Quando você entra no porquê, você investiga o fundo, né, na fundamentação daquele motivo, que é o custo, né? Como para qualquer outra empresa, indústria, serviço, etc., a diferença de custo entre você produzir aqui no Brasil e riscos e a diferença de custo entre comprar um produto na China e trazer de navio com 45 ou 50 dias de entrega. Então, por que é mais barato trazer da China do que produzir aqui? Porque você tem uma série de coisas, né? Você tem uma legislação que nem sempre é clara, você tem questões de preço e logística, você tem leis que ajudam ou não ajudam um determinado investimento, e você tem a força de trabalho, que é um elemento de produção, de riqueza para qualquer país. E aí nós podemos falar dos mais idosos, nós podemos falar dos mais jovens, né? E aí, quando você tem a mudança da legislação, você tem essas transformações que as empresas vão absorvendo ao longo do tempo, de uma maneira mais sofrida ou não. Em 2008, o governo criou o MEI, Microempreendedor Individual. É a formalização do bico. Sim, né? sim. Em economia, nós falamos dos bancarizados, né? Então, existia uma parcela da população que não tinha conta em banco. E a partir da pandemia, passou a ter por conta das ajudas que foram recebendo, etc. Então, um pedaço dessa história do endividamento das pessoas, que é falta de conhecimento sobre juros e finanças, né? Nós estamos falando do IBF, é essa bancarização que aconteceu por conta da pandemia e o acesso a crédito. Então, hoje nós temos, pelos dados Serasa, aí, 70%, 80% das pessoas endividadas com dívidas há mais de 60 dias por conta do consumo. E o consumo é bom para o país? Claro que é. Mas é o investimento que muda o ponteiro da produtividade do país, na sua empresa, na empresa do vizinho, na empresa de serviço, na indústria, né? Então, o que muda a produtividade? Investimento em pessoas, investimento em processos. Pessoas inclui treinamentos, em processos, melhorias e maquinário, que é a tecnologia, muita coisa disponível, né? E as dificuldades de financiamento de tudo isso, né? Então, você tem empresas que têm vagas em aberto e não conseguem candidatos, né? E muitas, né? De vários segmentos, né? Muitas. Então, a própria tecnologia pela internet, que é a venda online, criou um mercado de distribuição que não existia há 10 ou 20 anos atrás. E essas pessoas estão formalizadas, porque elas são MEIs, né? A partir de 2008, a lei permitiu isso. Elas estão formalizadas, elas emitem nota fiscal, elas têm total liberdade de horário de jornada e horário de trabalho, né? Um dia vão se aposentar com alguma renda oficialmente garantida pelo governo, porque contribuem para o INSS. Eu não sei quando essas pessoas estariam dispostas a voltar a trabalhar na indústria, no trabalho CLT, clássico, como nós conhecemos, né? Com todos os direitos e proteções que
que os sindicatos tanto destacam como valor, como o governo também, porque na outra ponta o governo tem um problema. Como é que eles vão financiar a Previdência ao longo do tempo se essas pessoas contribuem pouco ou não contribuem para o sistema previdenciário oficial? Eu acho que esse daí que você está colocando é um grande problema. E como vai ficar essa previdência nos próximos anos? Porque o que acontece? O valor que se paga do MEI, acho que é 70 e poucos reais, né? Acho que é uma coisa a partir assim, disso. Né? A partir disso. Isso. Depende muito do segmento de atuação. Sim. Então, o que acaba acontecendo? É um valor extremamente baixo, né? Ou seja, todo mundo vai se aposentar com salário mínimo. Sim. Eu achei até curioso esses dias, Marcelo, porque eu vi o ex-governador de Minas, Romeu Zema, que inclusive é pré-candidato à presidência da República, né? Ele falando, quer dizer, dentro do escopo de governo dele, né, de se tomar alguma medida no sentido das pessoas pagarem mais ainda para terem uma aposentadoria. E na visão dele, aposentar todo mundo com o valor de um salário mínimo, praticamente. Quer dizer, é meio complicado, por exemplo, um candidato à presidência da República, ele chegar e falar isso. Né? De você chegar e remunerar todo mundo pelo mais baixo valor. Né? Ao mesmo tempo ele colocando, não, mas aí as pessoas, por exemplo, vão ter, porque hoje ninguém segue o salário mínimo. Tudo bem, eu concordo com ele. Realmente, o salário mínimo hoje ele vira como uma base. Uma base. Né? E isso daí eu me lembro que até no estado de São Paulo, inclusive, há alguns anos atrás, criou-se o salário mínimo paulista. Sim. Né? Que sempre foi um pouquinho maior do que o salário mínimo nacional. Tudo bem, eu concordo em partes com a visão do pré-candidato Romeu Zema. Mas eu entendo também que você nivelar todo mundo, principalmente aquelas pessoas, né, que trabalharam e muito. Né, por baixo, eu acho que no mínimo, incoerente. Né? Você levando em conta, por exemplo, que claro que há necessidade de uma reestruturação, mas também acho que é uma necessidade muito grande também de acabar com a roubalheira. Né? A gente sabe que, infelizmente, quando você fala de INSS, é uma roubalheira que vem há muitos e muitos anos, né? Desde a época da Georgina de Freitas. Né? E aí a gente está falando de anos 80, governos, anos 80, inclusive. Né? Mas eu acho que isso daí é uma preocupação, viu, Marcelo? Numa situação atual. E uma coisa que a gente vê que tem sido bastante interessante é as pessoas com mais idade que já estão se aposentando, voltando para o mercado de trabalho. Por quê? O mercado de trabalho está se abrindo para essas pessoas por conta da experiência que elas têm. Verdade. E muitas vezes, por exemplo, os mais novos não querem ocupar aquela posição. Verdade. Então você vê isso muito em supermercados, né? Caixa de supermercado, a operação do supermercado em si. Né? Então, quer dizer, obviamente que esses aposentados, eles precisam, pela baixa aposentadoria, eles precisam chegar e trabalhar, renda, né? Ter uma segunda renda. Então, quer dizer, eu acho que quando a gente olha assim, o mercado hoje, né, ele está muito complexo, Marcelo. Né? Isso não é privilégio do Brasil, né? Nós sabemos bem, a questão da aposentadoria oficial, a aposentadoria formal do Estado, ela é um problema em qualquer lugar do mundo, assim como a saúde, o financiamento da saúde. O financiamento da Previdência Social, da Previdência Oficial, a cada 10 anos ele volta para a pauta do governo porque não tem dinheiro para fazer tudo. E aí você pode até discutir, Milton, que existem privilégios e pessoas que contribuíram pouco estão recebendo muito, etc. Né? A verdade é que a conta ela não fecha. Não fecha. Né? Não fecha porque também o governo não faz a lição de casa dele, que é gastar menos com a administração. Não faz a lição, nunca fez a lição de casa. Né? A história do Brasil, ao menos o tempo que eu estudo economia é essa, né?
Você deixa de lado as contas públicas e atrapalha o lado produtivo. Aumenta a inflação e juros, você tem baixo investimento. Quando você tem baixo investimento, você não tem produtividade crescendo. Então você tem o país empobrecendo, né? A verdade é essa. Os efeitos disso é você comparar os preços de 10 ou 20 anos atrás com a renda das pessoas lá atrás, dolarizando isso, trazendo até hoje, o poder de compra desse mesmo salário, desse valor, é muito menor. É como você comparar abertamente um salário mínimo de 820 euros, se eu não me engano, 850 euros em Portugal, e ao mercado para descobrir o que é que você compra com 6.500 reais lá em euros e o que você compra hoje aqui com 6.500 reais no mercado em reais. Essa comparação não preciso da economia para descobrir esse tipo de coisa, né? O problema da economia é o financiamento, que acontece com a produtividade. Como é que você vai aumentar a renda dos aposentados se você não tem o país com uma produtividade maior, né? Então, de novo, você atrapalhando o investimento, você tem falta de produtividade. Quando você não tem produtividade, como é que você vai remunerar as pessoas por um salário, uma renda maior mensal, por remuneração fixa ou variável, se a empresa não consegue vender mais, né? Porque não tem investimento suficiente. Então eu chamo isso de armadilha da produtividade, da baixa produtividade, aliás, né? Que é fruto de uma série de coisas. A economia ela acontece por camadas. É como o estudo que nós fizemos sobre escassez de mão de obra. Seria leviano demais dizer que um único motivo provocou tudo isso, né? Eu acho que tem diversos N motivos, né? Você tem, por exemplo, a questão da indústria que não tem técnicos porque não tem interesse em formação do Senai. Mas, de outro lado, o governo vem incentivando a formação nível superior com o FIES, financiamento de estudo, né? E forma administradores há mais de 10 anos, os 3 cursos mais presentes, administradores, direito e pedagogia, se eu não me engano, e deixa de formar engenheiros. Então, como é que você pretende industrializar o país quando você não tem sequer a mão de obra de engenharia preparada para tal coisa? Então você tem ali discussões que não são ideológicas, são fundamentais do ponto de vista de estrutura para fazer aquilo funcionar em 10 ou 20 anos. E as empresas, Milton, elas podem pensar que você pode contratar mão de obra com um preço maior, por um salário maior, para se livrar da escassez de mão de obra, criando uma inflação salarial, né, uma bolha de salário, que ela é irreal porque a produtividade não cresceu junto. É diferente de você manter o salário das pessoas, mas a produtividade crescer e aí você tem uma oferta de produtos maiores e serviço e o preço cai. Então você compra mais com a mesma renda, independente se é salário ou não. Então as empresas têm esse dilema. Então como é que eu contrato mais gente se o mercado não tem? Eu preciso crescer a minha produção ou a minha entrega de serviços porque a economia está anabolizada. É um termo pouco econômico. Sim. Anabolizada. Você aumentar a renda pela renda, você aumentar a renda das pessoas, dando auxílio, etc. Você aumenta a renda pela renda. Então, como é que você equilibra tudo isso? Trazendo para o lado da economia e olhando as empresas por dentro, pensando que a mão de obra é um elemento importantíssimo de custo, principalmente na área de serviços, né? Então, você pode até, num primeiro momento, pagar salários maiores, mas você vai depender de um ambiente macroeconômico para manter aquela empresa sustentável por 5, 10 anos, com aquela folha de pagamento maior. E aí entram os segredos, né, aspas, de experiência nossa, de você, por exemplo, criar um modelo de remuneração variável onde você ajusta o custo da mão de obra, uma parte pelo salário fixo e uma parte pelo salário variável. É evidente que você precisa de bons indicadores de desempenho, KPIs ou KRs, não importa o nome, para poder aquilo funcionar com todos e criar o engajamento que a gente tanto fala nas empresas, né? Esse estímulo, né, para os funcionários produzirem mais. O dinheiro faz parte dessa história, Milton, mas não só ele, não somente ele. Eu trabalho nessa área há 38 anos. O que fica como história é que as pessoas trocam de emprego por causa do salário. Eles não trocam por causa do chefe, não trocam por conta do clima ruim. Na verdade não é isso, né? É tudo um contexto. O que aparece é uma parte de um contexto grande, assim como na economia, né? Então a oportunidade é essa, é você discutir produtividade ao menos dentro da sua empresa, com modelos de remuneração variável e engajamento, que vai inclusive trazer os jovens para esse jogo, né? Eventualmente os aposentados que podem voltar a jogar nessa partida, e que, na minha opinião, é uma oportunidade enorme, porque, imagina, os jovens entendendo da tecnologia e
inteligência artificial. Com os mais maduros, 50 a mais, 60 a mais, fazendo uma crítica do que vem como conteúdo, a empresa que conseguir juntar essa inteligência e fazer isso funcionar de uma maneira produtiva, quem segura como diferencial competitivo uma companhia dessa? Eu creio, por exemplo, que de repente também o grande desafio que surge nesse contexto sob o ponto de vista da possibilidade de conflito geracional, né? Que também é um outro tema que tem estado bastante em voga, né? Milton, isso é o nome criado. Né? Os jovens e os mais idosos sempre viveram em conflito. Né? Eu tenho minhas diferenças com meu filho de 24 anos, mas ele continua meu filho. Sim. Eu continuo pai, né? Cuidando, e ele continua filho nas opiniões e na história de vida dele. Né? Então, trazendo para o contexto empresarial, né, corporativo, a impressão que eu tenho é que essa mistura é quase que uma mágica, né? E que cada empresa precisa descobrir como é que faz isso, que é fruto da cultura. Eu acho que esse aqui é o grande desafio, né? Cada empresa tem a sua história, a sua fundação, é como se fosse uma organização viva, né? As pessoas estão lá. Né? Eu brinco que meia-noite na Avenida Paulista, lá em São Paulo, você encontra prédios de aço, vidro e cimento vazios, não tem vida, as pessoas não estão lá dentro. As empresas existem porque o contrato social é vigente, mas as pessoas chegam às 7 da manhã, às segunda-feiras, para trabalharem. Né? E aí as empresas começam. Então, somos nós que trazemos vida para os negócios. Né? Então, as empresas que puderem explorar isso de uma maneira, no bom sentido, como diferencial de competição, e descobrirem qual é esse caminho, pode ter um diferencial de produtividade enorme do ponto de vista de criar inovação, criar inteligência de negócio, visões novas de mercado, novos produtos, novos serviços. Agora, a cultura da empresa permite esse tipo de coisa? Que é uma coisa super intangível, né? Sim. O que é a cultura, no fundo, né? É o que pode e o que não pode, o que não está escrito nas regras, né? É a opinião do fundador, é a opinião da diretoria, né? Invariavelmente ou não, com alguma flexibilidade. Então, eu acredito muito que quem tiver oportunidade, tiver coragem de olhar para isso como diferencial de competição, deve acabar descobrindo caminhos e meios de transformar isso num diferencial de competição no mercado, que é essencial, de novo, para você falar de produtividade, falar de inovação, falar de novos produtos, novos serviços. Eu imagino, Marcelo, que essa pesquisa feita pela Remunerar, eu acho assim, muito importante, né, a divulgação dos dados dessa pesquisa, porque eu imagino que você, como diretor da Remunerar, né, você também se surpreendeu com os resultados obtidos com esse levantamento, com esse estudo. Verdade. Até porque, por exemplo, parte dele foi centralizado na capital mais produtiva do país, que é São Paulo. Verdade. Né? O estado que segundo falaram inúmeras vezes, é a locomotiva do Brasil. Né? Então, eu imagino, por exemplo, que dentro desse estudo, eu gostaria que você elencasse alguns pontos de destaque, né, para quem está nos acompanhando nesse momento, porque se a gente fala sobre produtividade, se a gente fala sobre mercado de trabalho, né, chama a atenção das pessoas. Sim. E aí eu gostaria que você, de forma assim, resumida, que eu sei que é complexo, né, mas eu acho que tem alguns pontos que chamaram mais atenção, não é? A grande questão, Milton, o estudo da Remunerar teve como principal motivo descobrir se o Bolsa Família influenciava as pessoas na procura do emprego CLT ou não. E nós separamos a amostragem de 146 empresas em cargos operacionais especializados, porque tem níveis diferentes de formação e renda, são completamente diferentes dentro das indústrias e serviços, né? E o que nós descobrimos é o quê? Para alguns públicos, sim, o Bolsa Família é um influenciador e apareceu com algum valor, mas não somente ele. Não somente ele. Então as pessoas também falam de flexibilidade de jornada de trabalho, tamanho da jornada de trabalho, ambiente de trabalho, né, ambiente como o clima de trabalho, que influenciam as pessoas numa decisão de buscar ou não um emprego. Né?
existe uma questão também as práticas dos últimos 20, 30 anos de remuneração, de gestão de recursos humanos e pessoas, tem uma premissa de que a mão de obra é infinita. E daqui para frente, essa verdade não é mais verdade. Né? Então, você não tem mais esse recurso de forma infinita. Como a energia elétrica que nós aprendemos na escola, e que o Brasil tinha uma fonte inesgotável de energia elétrica. Verdade. Desde que não houvesse uma seca severa, como aconteceu em 2015, e nós tivemos um choque energético com falta de energia. Né? E aprendemos na escola que era um recurso ilimitado. E eu acredito muito que as empresas hoje estão pensando nisso, como é que podem reduzir o turnover para manter as pessoas mais engajadas e motivadas, também com remuneração, a dependendo da produtividade, dependendo muito de como é que os negócios avançam, mas escutando um pouco mais o lado das pessoas. Né? A NR1 talvez seja um dos elementos dessa história que leva a discussão de novo, né, do trabalho versus o descanso, seja ele o ócio criativo ou não, do Domênico de Masi, não importa. Né? Mas ao invés de eu trabalhar, eu faço o quê? Eu faço ginástica, eu estudo, eu tenho outro trabalho, também é verdade. Né? Eu tenho oportunidade de dar uma criação e educação para os filhos também diferenciada, verdade. Eu posso levar meus pais no médico, verdade. Então, veja que você tem um problema que parece ele tem várias camadas de interpretações e perspectivas, que aí, evidentemente, vai depender do seu grau de renda, de envolvimento com um assunto ou outro, etc. Mas a economia ela é complexa de tal forma assim. Então, o que mais me preocupa de verdade, assim, do fundo do coração, é que esse é uma situação, uma condição e que as empresas não resolveriam ou o governo não resolveria em curto espaço de tempo. Né? Você pode trazer o quê? Você pode trazer para o mercado as pessoas que estão aposentadas. É uma possibilidade. Você tem uma população carcerária com uma série de questões e problemas para trazer para dentro das empresas para trabalharem. Você tem os imigrantes que vêm com formação diferente, diplomas que são diferentes, e cultura diferente, religião diferente, tudo isso influencia o quê? As relações humanas. O trabalho é parte dessas relações. Né? Então, o assunto é complexo. Né? Sim. Um tempo de 30, 40 minutos para discutir tudo isso é pouco tempo, mas ele é valioso porque faz provocações sobre questões que... E leva as pessoas à reflexão. Invariavelmente precisa né? criar reflexão sobre isso para encontrar alternativas. Né? Então eu vejo as empresas tratando as carreiras das pessoas entre 8 e 10 anos para você chegar num nível de senioridade naquela posição. Um analista financeiro, por exemplo, somente como exemplo, né? Um analista de recursos humanos, uma pessoa que trabalha numa área como especialista. E as pessoas que aprendem muito rápido, né, que são os mais jovens, né, com grande diferencial, por conta da tecnologia, vão ser aproveitadas em 8 ou 10 anos, ou vão ser valorizadas em 8 ou 10 anos, esperam ser valorizadas em 3 ou 4 anos. Percebe essa diferença, né, entre o que é a expectativa e o que realmente acontece? Porque as empresas estão com práticas de 20, 30 anos atrás. E os jovens, né, legítimo demais, estão pensando 20, 30 anos para frente. Então nós temos ali um gap de 40, 50 anos de diferença de pensamento, né? Porque a CLT foi montada em 41, no pós-guerra. É isso mesmo. Verdade. Então a reforma que o Temer o governo fez... Vargas, né, exatamente. Que é reflexo lá da legislação trabalhista da Itália, etc. Pós-guerra. Então, como é que uma lei de 70 anos pode servir para um mundo que vai acontecer daqui 30 ou 40 anos para frente? Não faz o menor sentido. Então veio a reforma trabalhista com todas as questões de perdas ou não de direitos, etc., os sindicatos buzinando e falando alto, etc., e foi feito de alguma forma. Mas tudo isso no sentido de quê? De modernizar as relações do trabalho para que o país não ficasse atrasado demais também nas questões de produtividade, porque frente a outros países. Exatamente. Né? À medida que você cria uma legislação muito exigente, que seja legítima ou não, que isso aí é uma outra interpretação, você acaba tendo uma questão de atratividade de capitais, né, que venham para o Brasil ou não venham para o Brasil. Infelizmente, nós temos casos e exemplos de empresas tradicionais aqui no interior de São Paulo que decidiram abrir uma unidade nova no Paraguai ou na Argentina ou em outro país do Mercosul,
Porque, evidentemente, as condições de lá, aparentemente, são melhores, né? E você tem um acesso ao mercado de 220 milhões de consumidores aqui no Brasil, atravessando uma avenida. Essa é a questão central. Então, você produz lá e vende aqui. Marcelo Samogin, diretor da Remunerar, quero te agradecer imensamente sobre essa discussão, que eu acho que ela é extremamente importante, é muito salutar se discutir isso, num momento que nós passamos tão complexo, não só da economia brasileira, mas da economia mundial. Sim, sim. Né? Então eu quero te agradecer muito você ter aceito o convite para esse bate-papo aqui no IBFcast, viu? Novamente, sou eu quem agradece, né, a você, Milton, o convite ao IBF, fazer parte dessa entrevista tão interessante, de um assunto que nós temos falado, nós temos discutido, ouvido especialistas, e sempre como alunos estudantes, né? Apesar da experiência de 38 anos nessa área, ainda aprendendo. Obrigado eu. Gente, o episódio do IBFcast você pode ver e rever, e indicar para os seus amigos, quantas vezes você quiser, na página do IBF no YouTube. E fica o convite para o próximo episódio. A gente sempre traz no IBFcast um convidado que sempre destaca um tema extremamente relevante para o mercado financeiro de uma forma geral. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.